dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Esse aqui é o Capital Político. Eu sou o Nestor Rabelo. Estou aqui com o Wander Giordano, que é do Conselho Deliberativo da Abrace, que representa o Shopping Center. Ele está muito atuante aí nessa discussão da jornada de trabalho. Né? Não tem outro tema no Brasil agora mais quente que esse. Né? A gente está aí com o Congresso em vias, a Câmara em vias de deliberar sobre o relatório do deputado Léo Prates. E o Wander está aí nas discussões. Wander, queria que você começasse com uma impressão geral desse momento agora que a gente está vivendo, dessa discussão. O que está rolando? Bom, primeiramente, eu gostaria também de agradecer pelo convite, Nestor, de estar aqui, né? Debatendo um tema que eu acho que hoje, dentro da Câmara, dentro do Congresso, né, e em breve dentro do Senado, eu acho que é o tema hotspot, né? O tema bem quente, e que eu acho que carece de aprofundamento, carece de estudos técnicos. Né? Também queria aqui agradecer, né, a todos que nos ouvem e todos que nos assistem. Né? E vou dar uma visão geral, né, sobre o tema da 6x1. Primeiro, eu acho que o tema está sendo assim, muito romantizado, né? Talvez porque é um ano eleitoral, então o tema ele virou eleitoreiro. Eu acho que é um tema importante. Todo o setor produtivo, né, da indústria, do comércio, da agricultura, todos são a favor de estudar melhores condições para os trabalhadores, estudar modelos mais modernos na relação de trabalho. Isso, eu diria que, se você fizesse uma pesquisa, daria 100%, né, das pessoas interessadas, tanto do lado dos empregadores, quanto do lado dos colaboradores. E até é curioso, né, que eu vi uma pesquisa recente, divulgada pelo governo, onde em torno de 70% das pessoas são a favor da mudança, né, da jornada de trabalho. Eu acho que os outros 30% que não são a favor, eles não entenderam a pesquisa, porque se você fizer uma pesquisa dizendo que a pessoa vai trabalhar menos e ela vai ganhar a mesma coisa, ou talvez mais, eu acho que ninguém seria contra. Eu não seria contra, você não seria contra, né? Então, eu acho que a pesquisa, ela diz a parte boa, mas ela não relata a parte que não é tão boa. Porque eu acho que precisa, né, num tema tão profundo, você precisa de tempo para trazer as diferentes realidades. Se você for olhar os quinais, né, a quantidade de setores, né, nós temos mais de 2.000 setores. Então, e em cada setor você tem uma particularidade. Então, por exemplo, imagina o bar e restaurante que funciona em Camaçari, na Bahia, né? Ele tem uma realidade diferente de um bar e restaurante que está em São Paulo ou que está, por exemplo, no litoral norte do Espírito Santo, que depende da sazonalidade, depende do verão. Então, a realidade dele, às vezes ele precisa de mais gente no verão para trabalhar e ele precisa de menos gente para trabalhar no inverno. Como que ele vai, né, lidar com as intempéries ou as diferenças? Eu estou dizendo isso dentro de um setor. Né? Qual é a realidade, por exemplo, da plataforma de petróleo da Petrobras? Né? Que você tem, que elas estão em alto mar. O helicóptero costuma levar e trazer as pessoas, mas se for 6x1, então a cada 6 dias vai ter que buscar as pessoas, não faz o menor sentido. Né? Me parece que agora o governo está propondo, quer dizer, uma transição de, quer dizer, em 60 dias você já vai ter que reduzir a jornada em 2 horas. Né? A gente está falando de escala nesse momento, mas é uma coisa que vai vir no texto. Né? Isso.
É factível isso, Wander, assim, em 2 meses? Não é factível. Então, por isso que eu insisto, Nestor, na questão de estudo. Ninguém é contra, né, a PEC, ninguém é contra, assim, mas nós precisamos de mais estudo. E eu vejo até que o relator, um bom relator, inclusive o deputado Léo Prates, assim, ele tem buscado diálogo com os vários setores, mas eu entendo que haja, né, na presidência da Câmara o interesse de colocar isso em votação o quanto antes, né? Enfim, as estimativas que sejam ainda essa semana, né, a votação. Então, eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem, para a gente depois não enganar o trabalhador, para a gente não enganar o consumidor, porque eles vão acabar sendo impactados. Então, vamos lá. Primeiro, né, o primeiro ponto da discussão, eles discutem a jornada de trabalho. Mas será que o trabalhador ele preferia, neste momento, que estivéssemos discutindo a jornada de trabalho ou a sua jornada até o trabalho? Se você pegar o deslocamento do trabalhador de São Paulo, né, boa parte deles estão na Zona Leste de São Paulo, Arthur Alvim, Vila Matilde, Tatuapé, Carrão, e eles têm que ir para a Zona Sul ou Zona Oeste, eles levam em torno de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. O trabalhador que está na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e que geralmente se desloca para a Zona Sul e Zona Oeste, ele leva 1h50, 1h40 para ir, 1h40, 1h50 para voltar. Nós estamos falando de mais de 3 horas. Aqui em Brasília, onde nós estamos, o trabalhador que mora em Ceilândia, para vir aqui para o plano piloto, ele demora 1h30, 1h40. Então, vamos dizer que, minimamente, o trabalhador perca entre 3 e 4 horas por dia para se deslocar até o trabalho. Em condições, assim, muito duras, né? Frio de manhã, chuva, o ponto de ônibus, tem os pequenos furtos do trabalhador ali, do celular no ponto de ônibus, tem questões de segurança pública que envolvem tudo aquilo. Então, será que não valeria, né, o aprofundamento de uma discussão que melhorasse a jornada do trabalhador até o trabalho? E se você pegar a jornada dentro do ambiente de trabalho hoje, né, ainda que o texto constitucional diga 44 horas, ele é um teto. A média hoje está em 38 horas. Né? Em várias atividades existem né, algumas outras condições, como o home office. Né? Às vezes, algumas empresas, no mês da mulher, a mulher acaba tendo um dia de folga. Então, se você somar feriados, etc. e tal, é uma realidade diferente do que o engessamento que estão propondo num texto constitucional de 40 horas. E outra, né? Existe esse negócio de você reduzir, você primeiro mexer na escala, depois reduzir, manter salário. Tem como você manter salário por previsão legal? Olha, assim, eu não conheço, eu não conheço essa dinâmica, né? Assim, como é que os shopping centers se preparariam para isso? Há uma tendência natural a todos repassarem no preço. Então, veja o caso do agronegócio, né? A vaca, ela tem uma questão natural de dar leite, né? Geralmente, invariavelmente, ao longo do dia. Você não vai determinar que a vaca dê leite só de manhã ou só de tarde, porque a jornada do trabalhador ela vai mudar. E ao sábado e domingo a vaca não vai dar leite ou vai dar leite. Então, qual é o impacto disso? Então, o litro de leite tende a ficar mais caro. Entendeu? Porque como que o produtor rural vai fazer para compensar? Né? Se ele vai diminuir a jornada, a vaca tem a sua mesma atividade natural, né, não modificada, eu não vejo condição de que isso não vai ser impactado no preço do leite. Né? Então, as realidades elas são muito distintas uma das outras. As grandes empresas, né, os grandes negócios, eles, com os aumentos, né, contínuos que você tem de despesas, etc. e tal, acaba indo para preço.
Se você não tem uma linha de governo que subsidie desenvolvimento, se você não tem linhas que promovam o treinamento, melhora contínua, inovação das empresas, isso acaba sendo repassado pelo preço. E quem vai pagar é o consumidor final. Agora, vamos olhar, né, uma realidade um pouco distinta das grandes empresas. Porque muito se fala das grandes empresas, né, num tom pejorativo, sendo que são elas as grandes responsáveis, né, pela empregabilidade do país e também pelos impostos que são recolhidos nesse país, e é o que move a roda são os impostos. Né? O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é o setor produtivo. Mas se a gente descer, né, e sair da visão da grande empresa, da grande indústria, etc. e tal, como é que fica o salão de cabeleireiro na periferia? Como? Como é que fica a oficina mecânica na periferia? Como é que vai lidar? Aquele empório, aquele pequeno negócio, uma lojinha de material de construção, né? O pequeno comércio que às vezes emprega 3, 4, 5 pessoas, como é que vai ficar? Nós precisamos de estudos para saber qual é o impacto que terão na vida dessas pessoas, desses empreendedores, porque eles estão em muitos lugares, nos bairros, nas periferias de São Paulo. E um impacto correlato. Se você pegar salão de cabeleireiro, é um trabalho muito ligado à mulher. Né? Então, qual é o impacto que vai ter, por exemplo, para a mulher? Né? Se ela tem um salão de cabeleireiro, ela emprega 3, 4 pessoas, ela vai ter que fazer um remanejo dessa situação toda. Isso não significa que vão cortar mais cabelos, ela vai gerar mais. Não vai ser o contrário, vai cortar menos cabelos. Ela vai ter uma força de trabalho menor. A gente está lidando aí, então, assim, eleições quase com equivalente a promessas, né? E promessas, às vezes, não se tornam realidade, né? Você que está ali produzindo, Wander, representando quem produz, como é que vocês estão se preparando? Vocês já estão se preparando para um day after disso? Acho que em termos de segurança jurídica, às vezes lidar com uma queda de produtividade. Como é que estão as conversas nesse sentido? Como é que cada um ali tem te relatado que está se preparando aí, na vida real? Olha, eu tenho ouvido, né, de vários setores que, assim, se passar nas condições que estão aí, vai haver um questionamento técnico-jurídico. Porque como você pode implementar um regramento tão estruturante e modificativo e impactante na sociedade, você dando 2 meses para as companhias se adaptar? Eu não consigo encontrar uma maneira. Então, eu acho que tudo que é feito de maneira assodada, né, de maneira acelerada, sem estudo, sem fundamento, acaba deixando muitas brechas jurídicas para trás. Né? Eu entendo que o texto constitucional, para você modificar, a nossa Constituição é de 1988. Foram feitos vários estudos, né? Teve a Constituinte para produzir o texto que nós temos hoje. Agora, em um mês, você convocar várias reuniões, né? Sendo que algumas delas sequer tinham lá representatividade de parlamentares, o fato de você marcar uma reunião não significa que você ouviu o setor A ou B. Você sente que lá na Câmara, na comissão especial, sente que os setores foram escutados? Não, eles abriram as reuniões e eles podem dizer sim que fizeram reuniões com os setores. Sim. Mas você fazer uma reunião com um setor, né, que impacta milhões de pessoas, que tem realidades distintas num país continental como o Brasil, que o que acontece muitas vezes no norte, a dinâmica, não é a mesma que acontece no nordeste. Né? Você tem ali intempéries, culturas diferentes. E você, em uma reunião, você diz que você ouviu o setor A ou B. De novo, nós temos mais de 2.000 atividades. Só dentro da indústria, você pegar a indústria química, a indústria têxtil, indústria de base, indústria de transformação, são inúmeras atividades. Eu tenho certeza
que nós não ouvimos. Outra coisa que eu não vi também foram estudos técnicos vindos do governo ou da equipe econômica que demonstrassem que isso para em pé. Entendeu? Qual é o recurso, né, que vai entrar lá no salão de cabeleireiro, né, da Dona Maria, lá na periferia, que vai fazer com que ela vai reduzir a escala de trabalho da colaboradora dela e que ela vai cobrar a mesma coisa. Eu não vi nenhuma linha de atendimento, né, ali na periferia que vai acudir esse tipo de atividade, entendeu? O governo está liderando um processo às cegas, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente viu na Câmara agora, você teve só... E aí é bom puxar que o presidente da FPE, o Joaquim Passarinho, disse, né, ao Estadão e a outros veículos de imprensa de que havia uma má vontade, digamos assim, do comando das casas legislativas para com as propostas, né, que vêm do setor produtivo. A gente vê que só teve 2 emendas que foram acatadas ali no sistema, né? Quer dizer, que tiveram assinaturas suficientes que foram registradas. Não significa que elas sequer serão discutidas, né? Mas só teve 2, não é o comum. E agora a gente está indo para o Senado também. Já estamos trabalhando com a perspectiva de aprovação agora. E no Senado a gente chega lá com esse contexto. O que você está achando da discussão? Como é que você acha que vai ser no Senado? O senhor que esteve lá agora. Olha, fala-se tanto em democracia no Brasil, né? Preservação do Estado Democrático de Direito. E aí você vê, né? Colocam, né, algo tão transformador e impactante na nossa sociedade para votação assim ultra rápida. Sendo que tinha o projeto do deputado Reginaldo Lopes, né, do PT, aliás, um bom deputado, de Minas Gerais, de 2019. E nunca houve debate, nunca houve discussão. Aí, de repente, pegam e vamos votar isso. Uhum. E aí, muitos setores tentaram se organizar para apresentar suas emendas, levantando a mão, olha, eu quero ser ouvido. Espera aí, isso aqui não, no meu setor, na minha realidade, não vai dar certo. Isso o trabalhador vai ser prejudicado. Isso aqui vai ter aumento de preço e o poder de compra do trabalhador vai diminuir. Vários alertas que nós gostaríamos de ter levado, porque o trabalhador vai ser impactado negativamente com isso. Mas estão contando uma história que vai ser 1000 maravilhas para eles. E não vai ser 1000 maravilhas. Bom, e aí somente 2 emendas conseguem o número de assinaturas, são 170. Somente 2 assinaturas, 2 emendas. Sendo que a primeira delas houve um bombardeio nos deputados que assinaram. Claramente um trabalho de milícia digital. Eu não vi nenhuma investigação, eu não vi ninguém defendendo os parlamentares do ataque, ameaça de morte que receberam, inúmeros deles, através de ataques de milícias digitais contra quem assinou a emenda, hein? E eu vi até algumas respostas de algum deles, ele falou assim, eu não sou contra, eu não votei contra, aliás, não teve nem votação. E as pessoas assim, você votou contra a PEC, sendo que sequer houve a votação. E eu não vi nenhuma apuração, nenhuma investigação em defesa desses deputados, só porque eles pensam contrários, ou eles pensam talvez de uma maneira que deva levar mais informação para o trabalhador perceber se realmente é uma boa ou ele está entrando numa barca furada. Então, assim, todo esse processo, né, célere, sem apresentação de estudos, quase nenhuma emenda, somente 2 que conseguiram, e dentre essas, quem assinou foi fortemente atacado. Eu não consigo enxergar isso como uma discussão legislativa dentro de um sistema democrático de direito. Eu não consigo enxergar
né, o que tanto se fala, tanto se protege, e o parlamento é a casa, né, guardiã das leis, etc. e tal, eu não consigo visualizar que nesse tema, né, todas essas prerrogativas elas estão sendo mantidas. Mas vamos lá. Então, o bar, o restaurante, periferia está ignorado, as grandes empresas estão ignoradas. Ok. E as prefeituras? Pois e é. Os municípios? Os municípios, né, para quem não teve essa percepção ainda, a limpeza pública urbana são serviços terceirizados. O coletor de lixo, quem pega o lixo ali na frente da sua casa, né? A escola municipal, estadual, ela precisa de segurança à noite, de final de semana. Aquele guarda que está ali dentro da escola, ele é terceirizado. O posto de saúde que você frequenta, que muitos trabalhadores frequentam, né? A UPA, ele tem ali uma empresa que faz a limpeza, uma empresa que faz a segurança, que são serviços terceirizados, que trabalham em escalas de trabalho já convencionadas, já pactuadas. Esses serviços já foram licitados, os municípios já têm ali os contratos. Em 2 meses, os municípios vão ter que rever tudo. Espera aí, isso é irresponsabilidade. Nós estamos falando de algo que beira a irresponsabilidade. Isso tem impacto na vida das pessoas diretamente, não só dos trabalhadores. Eu não vi de novo qual é a medida que vai dar subsídio para os municípios, né, lidarem com essa transformação tão impactante. Então, volto a repetir, não somos contra. É uma matéria que merece, sim, debate, mas da forma célere, assoldada que está sendo feita, isso não vai ser bom para o Brasil. Perfeito. Ponto. Conceitualmente, Nestor, todos os países que estão muito à frente em termos de produção, PIB, eles construíram essas histórias baseadas na força de trabalho. Se você pegar mesmo o Japão, China, Estados Unidos, né, a quantidade de horas trabalhadas é muito maior do que a média de horas trabalhadas aqui no Brasil. E não é à toa que eles estão lá na frente. Não é à toa que a gente passou a importar tudo. Nós estamos mandando embora postos de trabalho, força de trabalho, mandando embora empresa. Olha o que está acontecendo no Paraguai. Está tendo um boom de empresas brasileiras no Paraguai. O Paraguai, é o contrário, né, que sempre, né, entre as foi criticado pela informalidade, o Paraguai fazendo o dever de casa. São mais de 500 empresas que transferiram as suas produções, muitas ligadas ao setor têxtil, migraram para o Paraguai, que tem uma taxa ali de impostos em torno de 10% e condições muito mais atraentes para o desenvolvimento do país. Então, é uma demonstração de que uma medida agora que venha gerar mais custo ainda para o setor produtivo, ela não é correta, ela não é justa. E é engraçado, né, que discute a questão da redução da jornada sem a diminuição dos vencimentos do trabalhador. Eu vi uma notícia recente, e eu não me lembro agora exatamente o canal, em que os Correios estão passando por sérias dificuldades. Sim. Já foi feito um aporte gigantesco de, se não me engano, 20 bilhões, estão pleiteando outro aporte, né? Eu li, curiosamente, estava passando ali pela matéria e li que os Correios estavam adotando uma série de medidas para diminuir os custos, porque eles estão com endividamento alto, eles estão fazendo um saneamento, uma gestão lá para diminuir despesa, diminuir custo. Para minha surpresa, o Correio é uma empresa de economia mista, né? Estatal, que o governo é um grande acionista.
Para minha surpresa, uma das medidas, e aí leia-se o governo, porque o governo que controla os Correios, uma das medidas foi o quê? Redução da jornada de trabalho. Por que reduzir a jornada de trabalho nos Correios? Para diminuir o custo, porque o trabalhador, eles faziam um trabalho de sábado. Para reduzir isso, um adicional que eles tinham, eles diminuíram, né, a entrega de cartas aos sábados, consequentemente, sim. Aquele ganho adicional do trabalhador, ele perdeu. E perde proporcionalmente no vale alimentação. Então, claramente, até o governo sabe que, ao reduzir jornada, a escala, reduz os vencimentos do trabalhador. E se não reduz direto, o poder de compra do trabalhador diminui. Porque o remédio, a indústria farmacêutica vai passar por remédio. A indústria farmacêutica trabalha 24 horas, a farmácia fica aberta 24 horas. É uma PEC inflacionária, né? Então o remédio vai ficar mais caro. Será que o trabalhador sabe que o remédio vai ficar mais caro? O Minha Casa Minha Vida, o sonho da casa própria, a construção civil vai ser impactada. Será que avisaram para o trabalhador que o Minha Casa Minha Vida, o sonho, fica mais distante porque essa casa vai ficar mais cara? Então, ninguém é contra, mas você precisa levar a informação correta para o trabalhador. Você precisa apresentar os estudos de impacto que terá na economia, na geração de empregos, enfim, das pessoas, de uma maneira geral. Pois é. Bom, esse é um tema que a gente está em cima, vamos ficar em cima aqui. Eu acho que é o tema desse semestre, né? O tema das eleições até agora. Queria te agradecer, Wander, nosso tempo chegou ao fim. E te agradecer a sua vinda aqui e estender, né? Deixar aberta a porta para outras participações. Foi um prazer tê-lo aqui e muito obrigado pela participação, pelas informações. Olha, eu que agradeço, né, participar. De novo, que são ideias, né? Eu acho que o sistema legislativo nosso, né, ele é feito por convergências e divergências, né? Muitas vezes a gente pensa igual em determinados assuntos e diverge em alguns outros, né? Então eu digo que as casas legislativas, elas são feitas por deputados do PT, são feitas por deputados do PL, do União, do Republicanos, né, do Podemos, do PSOL. São essas pessoas, né, que pensam diferentes. E que bom que elas pensam diferentes é que elas constroem as ideias, as leis, né, e que acabam transformando o país. Então, quando você tem aqui, né, um canal como o de vocês, o Capital Político, onde as pessoas podem trazer a ideia sem partidarismo, sem ideologia, sem ofender ninguém, né? Eu falo tudo isso, eu não sou contra o trabalhador, até porque eu sou trabalhador também sou empregado, entendeu? Por um acaso, eu vim da periferia de São Paulo, então eu sei o que é a realidade do transporte público, né? A precariedade do transporte público. Eu sei da dificuldade que é você não ter as coisas, você passar por necessidades. Então, um canal como esse, né, as pessoas que nos ouvem, elas irem entendendo que a política não é só ideologia, não é só narrativa, sabe? A política ela tem que ser feita de ideias concretas que transformam e que melhoram a vida das pessoas. Isso é uma consequência do que é discutido. Uma lei, né, pontual, que está dizendo que vai melhorar a vida do trabalhador, sem deixá-lo a par de todas as consequências, me parece que não é uma lei que seja adequada para aqueles que pensam de fato no desenvolvimento e no crescimento do país. Perfeito. Obrigado, pastor. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.